Olá, meu nome é Marcelo Souza, essa é a aula de número 7 sobre programação C Sharp partindo do zero, com programação mão na massa mesmo, prática. E na descrição do vídeo tem a playlist completa, se você quiser começar da primeira. Vamos aqui ao nosso Visual Studio, onde a gente já executou bastante coisa, já compreendemos várias coisas aqui da programação. E a gente vai dar uma olhada agora em um laço um pouco diferente desse laço for aqui, que é o while. While é enquanto, então vamos escrever ele aqui, vamos direto na prática. Vamos começar removendo esse código daqui. Como eu não quero deletar esse código, eu quero deixar ele aqui para ficar visível, eu só vou comentar ele. Comentar é o mesmo que tirar ele de circulação. A gente faz isso, segura a tecla Ctrl e aperte a letra K e a letra C. Então, Ctrl K, C, tira esse código da jogada. Isso aqui, barra, barra, a gente pode usar para fazer isso, para tirar um código, ou simplesmente para adicionar um comentário. Por exemplo, se eu quiser comentar que isso aqui freia, apesar de estar bem claro, eu posso fazer barra, barra, freia. Tá? Qualquer texto que você quiser escrever dentro do código, você faz assim, barra, barra, e escreve o texto. A gente usa mais para comentar trechos de código que não são úteis no momento. Vou começar aqui com while. Isso significa enquanto, e aqui dentro tem uma condição. Enquanto alguma coisa acontecer, eu vou executar o que tiver dentro dessas chaves aqui. E o que vai estar dentro dessas chaves é o acelerar. Olha que legal. A gente agora não vai mais contar de 1 até 50, porque quando a gente conta de 1 até 50, se o carro for 2.0, a gente pode estar tentando acelerar até 300 km por hora e ele barrou no 140. Lembrando da nossa lógica ali da condição de limite de velocidade que a gente colocou, né? Isso a gente está gastando recurso à toa. Está tentando acelerar, sendo que já não vai mais passar. E a gente consegue saber se vai ou não passar aqui. Enquanto o que? Carro.velocidade for menor que 140. Olha só. Enquanto carro.velocidade do carro for menor que 140, acelera. Visto que o carro já está a 140 km por hora, eu não vou mais acelerar. Então, esse é uma forma de usar uma condição mais simples. Ao invés de fazer um laço for para tentar muitas vezes, a gente pode trocar nesse cenário específico. Cada cenário exige um tipo diferente de fluxo e esse é um cenário que pode funcionar para esse nosso fluxo. Fazendo a análise da nossa velocidade, a gente consegue saber se tem ou não que acelerar mais. Mas aqui encontramos um problema de lógica. A gente está testando justamente para saber se esse... Olha, eu vou apertar F12 aqui, tá? Se isso aqui vai passar de 140. Se eu barrar ele lá, não deixando ele acelerar mais, nunca vamos entrar nessa condição. Então, vou fazer um adicional aqui, tá? Vou fazer o seguinte. Vou colocar um booleano aqui, e agora a gente vai saber para que serve isso. Vou criar uma variável, e a variável aqui que a gente chama de propriedade dentro de uma classe, a gente escreve prop, tab, aqui no lugar de int eu vou trocar para bool, que é booleano. Booleano é um valor que pode ser verdadeiro ou falso, só. Não pode ser numérico, não, é verdadeiro ou falso. São as duas possibilidades dele. E quando você não fala qual é o valor inicialmente, já começa com falso. E vou falar assim, atingiu a velocidade máxima. E aqui é o seguinte, eu quero saber se esse carro já atingiu a velocidade máxima ou não. Eu vou pegar esse termo aqui e vou colocar aqui dentro. Então, toda vez que o carro atingiu a velocidade máxima uma vez, aí eu vou setar ele como true. Quando a gente cria ele vem falso. Por padrão, ele vem falso. É como se tivesse vindo assim, ó. Falso. Só que não precisa fazer isso, porque por padrão, inteiro vem 0 e booleano vem sempre falso. Então não preciso falar que ele é falso nunca, porque ele já vai nascer falso e ele só vai declarar que é true quando atingir a velocidade máxima. Só que agora eu quero desfazer isso. Quando eu frear pela primeira vez, freou, eu já venho cá e falo que é falso. Tá? Só uma lógica mesmo. Se você freou, você não está mais na velocidade máxima, né? Você estava 140, freou, está 139 agora. Então já fui ali
e desativei falando que não está mais na velocidade máxima. Eu vou mudar esse termo aqui para está na velocidade máxima. Indica que ele passou de 140 aqui e está cravado aqui na velocidade máxima. Eu vou, só lembrando que renumera Ctrl R, segura Ctrl e aperta R duas vezes. O N aqui eu quero colocar maiúsculo, está na velocidade máxima, o M também maiúsculo, para ficar bonitinho, para ficar fácil, fica legível, olha só, está na velocidade máxima. Pronto. Agora voltando aqui no nosso programa, ao invés de usar a velocidade aqui, menor que 140, passando por cima daquele teste que a gente precisa fazer, eu vou falar assim, está na velocidade máxima igual a false, ou seja, enquanto eu estiver false, ou seja, enquanto eu não atingir a velocidade máxima, eu vou acelerar. Vou acelerar até dar 140, até chegar na velocidade máxima. Na verdade, ele vai chegar a mais de 140 e vai bater lá em 140 por causa da nossa condição e vai parar de acelerar nesse momento. E essa é a condição que a gente precisa fazer aqui. Existe ainda uma outra possibilidade de fazer isso aqui, tá? Eu poderia fazer um break aqui, tanto no laço for quanto no while. Eu posso, depois de acelerar, ou em qualquer momento aqui, eu posso fazer um break. Por exemplo, eu posso pôr uma condição aqui, if carro, ponto, velocidade, velocidade maior que 140, break, significa sai fora do laço, quebre o laço. Ele está tentando, fica executando isso aqui até atingir a velocidade máxima. Suponhamos que ele não consiga atingir a velocidade máxima porque aquela condição nossa lá está com defeito. Eu comentei ela, por exemplo, removi do código. Aí, se eu acelerar e passar de 140, eu vou sair fora dessa condição aqui. Porque se eu não fizer isso aqui, ó, se eu não fizer esse break, nesse cenário específico, e aquela condição lá tiver com problema, eu posso chegar com o carro até 250 km por hora e pôr fogo no carro. Né? Claro que num cenário hipotético desse aqui, né? Então, eu estou colocando uma checagem a mais. Se passar, eu dou um break. A mesma coisa poderia ser feito aqui. Eu vou descomentar esse código. Para comentar, a gente segurou Ctrl e apertou KC. Agora eu vou falar KU, que descomenta ele. Eu poderia fazer essa mesma condição aqui, ó. Se o carro passar de 140, break, quer dizer, destrua o laço, sai fora. Destruir quer dizer, ele vai, quando ele cair aqui, primeira vez que ele cair aqui, ele já vai seguir para cá. Ele não vai voltar aqui em cima mais. Ele vai continuar a vida aqui para baixo. Tá? Então, caiu no break, ele segue na linha de baixo aqui, sem considerar mais essa condição aqui de cima. É uma quebra no fluxo. Então, acho que ficou claro como é que funciona o while aqui. A gente vai usar razoavelmente bastante, tá? Então, substituindo aqui por esse, vamos executar a nossa aplicação e ver como ela se comporta. Aí está, exatamente o mesmo cenário, 0 nos dois quando freia, 140 é o máximo quando acelera. A diferença é que ele não precisa executar mais 150 vezes esse fluxo. Ele executa até atingir a velocidade máxima. Note em que ponto isso aqui é melhor do que esse de cima. Um ponto a mais. Suponhamos que a velocidade máxima, pela lei, mude. Estou fazendo uma suposição de que a lei garante que é 140, tá? Isso aqui é totalmente exemplo mesmo. Suponhamos que mude para 160 km por hora. Não é mais 140, agora é 160. Nesse cenário que a gente tinha aqui, a gente só está acelerando 150 vezes. Se o carro for 1.0, ele nunca vai chegar na velocidade máxima e a gente não vai atingir o nosso teste, que é o que a gente queria fazer, né? Queria chegar na velocidade máxima para testar se está ok o carro. Então, nesse cenário aqui, a gente vai atingir a velocidade máxima nessa condição, mas nessa outra condição não. Então, o que a gente faz aqui? A gente pega aqui, ó, carro, ponto, e pega aquela condição lá, que não está aparecendo aqui, tá vendo que não aparece? Por que não aparece? Porque ela não é pública. A gente vai lá na condição, tal como o método é público, a gente fala que essa condição não, essa constante, desculpa. A gente fala que essa constante é pública e agora a gente consegue ver essa constante aqui, quer ver? Vai aparecer aqui. Velocidade, não apareceu, não, desculpa.
A constante não faz parte da instância, porque uma constante, eu falei que a constante não muda, né? Por isso que ela chama constante. Então, no carro A, no carro B, qualquer que seja o carro, a constante diz que a velocidade é 140 km por hora. A constante não é do carro, ela é do molde do carro, ela serve para todos os carros. Então, a constante é como se fosse estática, aquele método estático que a gente criou, que a gente acessa diretamente pela classe e não pela instância. Logo, aqui é carro maiúsculo, é a classe, ponto, o valor da velocidade máxima aqui, a constante. Porque como a constante não muda, então ela não faz parte de uma instância de carro específico. Em todos os carros é a mesma velocidade máxima que está sendo definida. Se ela mudasse em função do carro, não deveria ser constante, aí deveria ser variável. Tá? Então aqui demos uma protegida aqui, então isso é uma melhoria na nossa lógica. Esse de cima já está bem errado, porque está considerando 150 no laço, está considerando 140 aqui, vou remover ele totalmente, deletar agora. E esse nosso código de baixo está muito mais coerente. Ele tem essa condição para verificar e tem esse outro ponto de escape para não deixar o teste destruir o carro, vamos dizer assim. Então, verificando que a velocidade máxima tendo sido atingida, ele dá o break mesmo que o teste de aceleração não tenha sido completado com sucesso. Ele faz esse processo aqui para a gente. Tá certo? Consegui exemplificar o que eu queria do laço while aqui, do fluxo, né, de operação repetitiva. E nas próximas aulas a gente continua com muito mais conteúdo. A gente está só na pontinha do iceberg ainda. Se você está curtindo os vídeos, essa série de vídeos, se inscreva aqui no canal para receber os próximos. E lembre-se que na descrição do vídeo tem a playlist completa para você começar do primeiro, se precisar. E tem também o link do código-fonte de todas as aulas que a gente está vendo aqui. Mas eu recomendo que você faça manualmente. Veja uma aula de forma assistindo mesmo, prestando bastante atenção, e depois veja de novo fazendo. É assim que a gente fixa o aprendizado. Certo? Um abraço e até a próxima aula.